Olha a matéria já escrita. Eu estou pegando matéria de investidores aqui. Isso aqui já é coisa. Está sendo plantada, estruturada com discurso para depois ir consolidando no mercado financeiro, no Congresso Nacional, nos meios de comunicação. Começou a construir justamente as referências, os mitos fundadores, a narrativa, a história de que o painel fotovoltaico é uma ameaça à segurança nacional. Vocês falam, não é possível, Abraão? Vamos analisar. Preste atenção nas palavras. A conta da luz do sol, como o boom dos painéis solares virou um problema. Os painéis solares viraram um problema para o sistema elétrico. Subsídios, subsídio é uma palavra ruim, problema é uma palavra ruim, generosos e falta de controle, outra palavra ruim, sobre a geração pulverizada desafia a organização a agência de energia, né, a ONS, e elevam a conta dos consumidores. Os painéis fotovoltaicos elevam a conta dos consumidores de energia elétrica. É um problema criado por subsídios, falta de controle, que gera e dificulta o trabalho da ONS e aumenta a conta dos consumidores. Painéis solares, um problema no setor elétrico. Hoje, dos 5.600 municípios do país, só 11 não tem nenhum desses retângulos pretos. Olha como é pejorativo. Não tem nenhum desses retângulos pretos instalados sobre algum telhado ou laje. São quase 4 milhões de casas. Ele não põe casa aqui intencionalmente. Por que ele não põe casa? São 4 milhões de lares funcionando. Ante há 610 anos atrás. Quando começou esse boom? Começou ali, 2017 e 2018. Não fui eu o responsável, mas no plano de governo do Bolsonaro, a gente falou, escreveu, documentou, painel solar é o caminho. Tem que permitir o pequeno e as famílias se libertarem das grandes corporações produzindo a sua própria energia. Total de domicílios, só para vocês terem tamanho, 4 milhões de casas tem painel solar no Brasil. Isso aqui não é da matéria não, isso aqui fui eu que fui levantar, tá? Então imagina o seguinte, a matéria está aqui, ó. A matéria é isso aqui, inacreditável. São 4 milhões de casas, 4 milhões é muita gente. Estamos falando aí por baixo, 16 milhões de pessoas. Total de domicílios particulares. Porque o cara que mora sozinho não põe painel fotovoltaico na casa dele. Ou pelo menos estatisticamente não é a referência. Total de domicílios no Brasil são 90 milhões. Os que estão ocupados, porque tem muito casebre, casa abandonada, tem 72 milhões de domicílios ocupados, 72 milhões de lares no Brasil. Uma população de 200 e poucos milhões, 70 milhões de lares. Dessas 72 milhões de casas, 60 milhões são de lares, 60 milhões são casas. 60 milhões casas. 4 milhões em 60 milhões dá 7%. Só que desses 60 milhões tem favela, tem casebre, tem um monte de coisa que não vai ter casa. Se você pegar classe média, o cara que tem uma conta de luz que não ganha benefício do governo, que não é a conta cidadã, que não está em área ocupada por milícia, facção criminosa, é o cara da classe média. 250, 300, 400, 500 pode conta de luz. Dessa faixa, uns 20% colocou painel fotovoltaico. 20% da classe média, 1 em cada 5 pessoas da classe média, que mora em casa, porque tem muita classe média que mora em apartamento. 1 em cada 5 já colocou painel fotovoltaico. É muita gente. Só que não é só que é muita gente. Está crescendo rapidamente, muito rapidamente, e pode mais do que dobrar. 20%, pô. Pelo menos metade vai. Metade da classe média quer um painel fotovoltaico para se livrar da conta de luz, faz todo sentido. Você põe aí 15 mil reais de painel de instalar, para ver se livra da conta de luz. Conta de luz de 300 pau, pô, dá uns 4 mil reais por ano. 4 mil reais por ano, e que vai valorizando, né, porque não é nominal. Então é indexada a inflação, porque a conta de luz segue subindo. Pô, você está falando de um retorno em 4 anos do que você colocou, 25% de ROI. Você colocou o dinheiro e todo ano rende 25%, ou 20%, ou 15%, me mostra a aplicação. E aí vem um conceito que é importante, muito consultor financeiro que só fala minhoca. Comprar uma casa é bobagem. É bobagem. É bobagem. Pega o seu dinheiro, aplica, não sei o que lá, alavanca. Cara, conceito básico. Conceito básico. Não vai dar para ver? Não, porque tá seco. Vai sempre ter luz essa luz. Bora. Retorno. Aqui é o juro, retorno, lucro, etc. Aqui é o risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Perfeito? Na verdade não é linear, tá? Isso aqui até foi um prêmio Nobel. O prêmio que é contra-intuitivo. A curva é assim. Então, no começo da curva, vale a pena correr um pouco de risco. Porém, e aí vem um ponto que está
tá nesse conceito que eu queria, de repente, discutir com vocês, né, da resistência, como a gente vive num momento de ruptura, o que fazer na ruptura. O ser humano, ele não é um bicho etéreo, ele não vive na nuvem da internet, ele não vive de purpurina. Nós temos necessidades físicas, materiais. Ai, Abraão, você é muito materialista, cara. Se você falar isso é porque você sempre teve um banheiro limpo para usar, uma casa limpa para dormir, uma geladeira funcionando, cara. Se algum dia isso foi ameaçado, se algum dia você já pensou assim, pô, aonde eu vou dormir? Você sabe que você precisa ter um lugar para dormir. Se algum dia chegou uma conta de luz na tua casa e falou, meu Deus do céu, que conta cara, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Você sabe a importância que é atender as coisas básicas. Eu preciso de luz, eu preciso de água, eu preciso de um lugar, porque, né? E, para ter tudo isso, eu preciso ter um país. Então, esse conceito, eu divirjo um pouco do 38. Eu não acho que dá para pegar a família, mudar, viver na nuvem, ser, como é que nômade digital. Não dá, com família, não dá, não existe. Você consegue fazer um indivíduo, seu nome, uma família, um grupo, uma cultura. Não consegue ser nômade digital, mora aqui, vai para lá, tal. Não, porque depois, num certo tempo, os países falam, vai embora daqui, eu não te quero aqui, cara. Você não faz parte do nosso grupo, da nossa nação. Você precisa ter uma casa. Então, uma coisa básica, então eu vou zerar o meu risco. Eu não vou correr o risco de ir para um lugar, depois ir para outro, depois ir para outro. Não, eu vou travar o meu risco. Eu vou comprar uma casa. Baixo o risco, baixo o retorno. Energia elétrica. Eu preciso. Baixo o risco, baixo o retorno. Eu vou usar. A demanda sou eu. Eu tenho certeza que enquanto eu estiver vivo, eu irei consumir a energia que eu mesmo gero. Baixo risco, baixo retorno. Só que no caso do painel fotovoltaico, o retorno está aqui em cima, cara. É aqui, totalmente fora da curva. Você está falando do retorno fora da curva. É aqui. Por isso que as pessoas investem tanto em painel fotovoltaico. Elas não têm essa curva na cabeça. Elas têm isso meio que intuitivo. Não, tá muito, eu quero, a conta de luz chega todo mês, e é para mim. Agora, você tem que pegar isso que eu estou falando e esquecer também toda essa ladainha de influenciador digital, Pablo Mansart. Então você precisa ostentar, morar numa mansão. Eu tô Abraão, vou comprar uma mansão porque o Abraão falou que eu preciso ter uma casa para morar. Você precisa ter o básico. O básico é o básico. Você tem 2 filhos, você e sua esposa, uma casa com 2 quartos. Você precisa. 3 quartos, trava. Mansão não é. Aí você já está gastando, você já não está travando o seu risco. Painel fotovoltaico nessa casa pequena, travou o seu risco. Uma caixa d'água grande nessa casa pequena, está travando o seu risco. Tá? É importante vocês terem isso como referência. O painel fotovoltaico é ponto fora da curva. A taxa de retorno dele, que poderia ser de 2%, 3%, é de mais de 20%. Então, cara, as pessoas investiram, colocaram muito dinheiro. Põe a apresentação de volta. Se vocês gostaram dessa análise, falem, comentem, porque eu pretendo fazer talvez uma linha dessa, tá? Você tem os apartamentos, que não dá para pôr um apartamento de painel fotovoltaico, 12% do total de domicílios, geralmente a classe média que mora no apartamento, e ainda tem as casas de veraneio, que são 6 milhões. E aí o que eles escrevem, voltando para o artigo, essa brutal expansão, brutal não é uma palavra bonita, é uma palavra que denota violência, de brutos. Essa brutal expansão foi incentivada por uma duradoura política de subsídios, que tornou a instalação de painéis solares um ótimo negócio para quem pode pagar por eles. Só os privilegiados que podem pagar por painéis fotovoltaicos estão se dando bem e geraram uma brutal expansão. Privilegiados. Fato. Hoje, olha o número, 18% da energia no Brasil é produzida por nossas famílias que colocaram painel fotovoltaico nas casas. 18%. Se não fosse o painel fotovoltaico, o Brasil já tinha apagado. Se não fosse os painéis fotovoltaicos, o Brasil já estava, já era. Porque não foram feitas usinas hidrelétricas. Hoje, a quantidade de energia gerada pelas nossas famílias individualmente, sem a participação do Estado, sem as patas imundas de governadores, de presidentes, sem a interferência do Lulex, ou do Bananex, ou do Chorandorix, Bolsonaro Chorandorix. As famílias individualmente, em função desse retorno, colocaram dinheiro na energia fotovoltaica e hoje produzem a mesma coisa que 4 Itaipus. Não é a mesma coisa que Itaipu 4 Itaipus. E se não fosse, o Brasil estava hoje no breu, acabou. Não tinha mais energia. Pô, Abraão, mas não foi o subsídio. Eu vou explicar por que ficou tão atrativo. Você, em cima da conta de luz, como o Estado está muito guloso, como a República de Deodoro é muito gulosa, o que é guloso? Que é genereca, é centrão corrupto, é a petralhada, todo mundo desesperado para pegar dinheiro. E onde dá para taxar? Na conta de luz. ICMS, cada estado cobra 1. Estado, assim, tranquilinho, é 20% de ICMS. Maranhão, se eu não me engano, quando eu vi a conta, porque eu peguei as contas das universidades e vi a conta de luz, eu no MEC parei a bandalha, economizei o dinheiro que seria mandado para a privada,
E com dinheiro, descontingenciei tudo, e com o dinheiro que sobrou, eu priorizei o quê? Terminar prédios que estavam inacabados há vários anos, e as universidades alugavam prédios enquanto ficava a obra inacabada, acabamos as obras, com dinheiro que teria sido jogado na privada, ou desviado, ou roubado. A gente acabou com as obras e fizemos um programa para colocar painel fotovoltaico em todos os institutos, escolas federais, escola que quisesse, e as universidades federais. Agora, óbvio, tinha que me mostrar o projeto. Não era me dá o dinheiro aqui para eu gastar. Não, traz o projeto aqui e a gente instala. A gente assina e vai para o painel, não vai para a tua conta, bonitão. Então teve muito reitor que não quis, que eu queria, mas teve muito reitor que quis, muito reitor. Então a gente instalou muito painel fotovoltaico pelo Brasil todo. E o que me chamou a atenção no Maranhão, do Flávio Dino, a conta de luz era uma loucura. A conta de luz da Federal do Maranhão era uma loucura. Eu falei, por que gastar tanto? Porque aqui o ICMS é 35% na conta de luz. Então veja, com uma energia tão cara, fica fácil você rentabilizar a energia que você vai consumir. Você produz, você consome e não paga ICMS em cima da energia que você próprio consome. É isso. É isso. Entendeu? É por isso que o painel fotovoltaico, se o imposto sobre energia fosse zero, o cara não ia colocar painel fotovoltaico. Aonde você tem gato, aonde a milícia está lá fazendo ligação clandestina, não tem painel fotovoltaico. Onde a luz, a energia é roubada do sistema, não tem painel fotovoltaico. Se a energia fosse muito barata, não teria painel fotovoltaico. O cara não põe aquilo lá no telhado porque acha bonito, porque não é bonito. Ele põe porque, pô, a taxa de retorno é gigantesca. Tá bom? Vamos voltar para a apresentação? Então, diante disso, eu acredito que a gente pode triplicar a quantidade de painel fotovoltaico. Triplicar, Abraão? Olha o crescimento. Olha o crescimento que aconteceu. Quando a gente começou a falar de painel fotovoltaico no plano de governo, eu já venho acompanhando o painel faz um tempo, hein? Abraão, mas você instala... Cara, eu instalei muito antes de ter painel, tinha aquelas placas pretas só para esquentar, era térmico, o sol batia na placa preta e esquentava a água. Então isso aqui eu acompanho há muito tempo, há muito tempo. No plano de governo, quando a gente escreveu, é aqui, ó, 2017. Praticamente ainda não havia painel fotovoltaico em termos significativos no Brasil, estava começando. Olha quanto tem hoje. Aqui é o número de residências, não é o número de sistema, é o número de casa, que tem painel fotovoltaico. Não tinha nada quando a gente falou. É insignificante. Olha o ritmo que está crescendo. Estamos falando aí de mais de 500 mil, o ritmo atual é de mais de 500 mil por ano. Então dá sim para dobrar. Em 10 anos dá para triplicar. E se triplicar, o que acontece? As empresas chinesas, a JBS, governadores, que não vão arrecadar mais ICMS, governo, tanta gente não vai poder parasitar na nossa jugular. Abriu o olho. O volume de dinheiro envolvido, o quanto os brasileiros, as famílias, sem passar na mão desse Estado corrupto, desse narco-Estado, tiraram do bolso para colocar em painel 180 bilhões. Cresceu o olho da tigrada. Essa tigrada, essa parasitada, abriu o olho. Pô, minha arrecadação de ICMS está caindo. Ela poderia. Hoje eu já arrecado 20% a menos do que eu poderia arrecadar. Ou 30% a menos, porque tem muita gente aí que é tarifa social. 30% a menos. Quem paga imposto é quem paga a tarifa cheia, não é? A tarifa social é quem faz ligação clandestina, gato de luz. Cresceu o olho do pessoal. Do governador, do senador, do deputado, do presidente. Cresceu o olho. E eles virão para cima de vocês. A Associação Brasileira calcula em 180 bilhões. Não tem dinheiro do governo, foram os próprios consumidores, né? Prosumidores, que eles inventaram isso, que veio do bolso deles. 180 bilhões, rapaz, vai juntar urubu em cima. É muita carne, é muita carne. E carne atrai muito rato e muito urubu. Vamos continuar o texto. Esse texto daí foi direcionado. Imagina, a JBS está comprando empresa de energia. Está entrando os amigos do rei. Olha isso, os ricos e privilegiados que têm painel solar. Abre aspas, palavras deles. Esse sucesso todo também cobra o seu preço. Primeiro porque os subsídios são compensados nas contas dos consumidores que não têm painéis solares instalados. Que alimenta debates intensos, preço do setor elétrico e ameaça a sustentabilidade financeira de parques eólicos e solares. Então o que acontece? Quem quer colocar dinheiro, usina, tal, não tem mais como vender para você que está produzindo a tua própria energia. E está ameaçando os projetos dessa turma bacanuda. É na cara dura, meu. É na cara dura que eles querem te esfolar. É inacreditável. É inacreditável. Põe a apresentação de novo. Você é uma ameaça à segurança nacional. Abre aspas, palavras deles. O debate sobre os sistemas solares pode parecer hermético, uma coisa distante para alguns, mas a resolução dessa briga será definidora para o futuro da segurança energética nacional. Se nós não controlarmos os painéis fotovoltaicos, nós iremos colocar em risco a segurança nacional. Ainda bem aqui, palavras minhas, ainda bem que eles não usaram o termo
Estado Democrático de Direito, né? Painel fotovoltaico ameaça o Estado Democrático de Direito. Senão eles vão colocar na cadeia, na papuda, quem tivesse painel fotovoltaico. O seu privilégio é pago pelo consumidor. O problema, aqui tem todo o texto, né? Cada agente busca o próprio privilégio. Então você é um egoísta de querer fazer a sua própria luz e ganhar com isso. A conta, no fim, sobra para os consumidores. Olha que papo furado. Conclusão e prognóstico. O que nós teremos? Imposto. Eles criaram resistência e imposto. E você que já tem instalado, vai pagar alguma coisa. Talvez se você tiver off-grid é fora da grade, né? Você consiga postergar, mas você que está conectado na grade, fez tudo direitinho e tal, eles vão atrás de você. Pegadinha do malandro. No começo, fica tranquilo. É bem pouquinho, viu? Você pôs o painel fotovoltaico, a gente vai cobrar esse impostozinho, assim, só a pontinha que a gente vai colocar, que daí, desculpa, eu não consigo pensar em outro termo, eu sou brasileiro do meu tempo, não, Zeitgeist, eu sou, Volksgeist e Zeitgeist, eu sou brasileiro do meu tempo. Então a expressão que tem eles só querem pôr uma pontinha aqui, só pontinha, não vai fazer nada. Porque depois, a hora que vai, acabou, né? É bem pouquinho, a gente vai fazer só aqui 1% de nada, 0,5% no painel fotovoltaico para você ajudar a segurança nacional, deixar de ser egoísta pro bem do povo. 18% das casas tem, mas que povo, cara? Nós somos o povo. Não é o presidiário que é o povo. 18% tem, cara. É o povo que tem. São cidadãos que tem. Na casa do Flávio Bolsonaro não tem painel fotovoltaico. Na casa do Gilmar Mendes não tem painel fotovoltaico. Você acha que ele está preocupado com a conta de luz dele? Igual fizeram agora. Então, sempre é o mesmo modelo. A gente vai colocar um pouquinho, só um pouquinho, porque para ajudar todo mundo, ficar bacana e tal. E aí eles, de repente, seguram um pouco mais, passa de 5 mil para 5.500 a isenção do imposto de renda. Olha, a gente vai cobrar de painel fotovoltaico, eles são ricos, privilegiados, estão ameaçando a segurança nacional. Mas vamos reajustar a tabela de isenção do imposto de renda de 5 mil para 5.500. A inflação, ano seguinte, rodou, já cobriu isso. Já comeu esses 5 mil para 5.500. Assim como eles fizeram com o imposto para os ultra ricos, que cedo ou tarde chegará nos ultra classe média, nos ultra classe média baixa. Assim como o imposto sobre dividendos. E quem poderá nos defender? Chapolin, a maior oposição da história irá nos defender. O imposto sobre o sol? Sim. Sobre as bets? Não. A maior oposição da história votou contra cobrar imposto sobre bets. Lobby, tráfico, influência. Será que o pessoal que votou contra... Porque eu sou contra cobrar imposto. Amplie um pouco, por favor. Eu sou contra cobrar imposto de bet. Eu sou contra ter bet. Não pode ter bet. É errado. É do mal. Assim como não pode ter prostituição infantil, tráfico de órgãos, não pode ter droga, né, pó vendendo na calçada, não pode, na minha opinião, o país que eu quero, não pode. Bet. Você vê a correlação e agora todas as suspeitas de relação de uma com outra. Só que você vê quem está ligado às bets, dá um Google. O Centrão está em peso ali nas bets. O PT votou contra as bets. O PT tem outra linha ali que a gente já falou e ganhou na justiça, quando disse da ligação da Farc com o PT. Põe de volta a apresentação, por favor. O relator que cuidava dessa taxação retira o aumento da taxação sobre bets da MP alternativa ao IOF. Então, cara, para defender você que tem painel fotovoltaico, não tem um deputado, não tem um senador, não tem ninguém. Para defender bets é a maioria. Quem está falando isso, que teve lobby, coisa errada e tal, é uma pessoa que eu desprezo. É uma pessoa que eu odeio. É o Randolfo Rodrigues. Tá? Foi o Randolfo Rodrigues. Quer dizer que essa turma daqui do Randolfo Rodrigues com Lula é boazinha, honesta? Não é isso que eu estou falando. Muito pelo contrário. Não sou avalista de nenhum dos dois. E um dia eu gostaria de fazer uma auditoria na evolução patrimonial de ambos. Agora, eles, segundo a matéria do jornal, estão aqui falando que foi lobby. Lobby, o que é lobby? O lobby é tráfico de influência, gente. Tráfico de influência é corrupção. É uma palavra bonita para tráfico de influência. Toma aqui o dinheiro, toma aqui o benefício, toma isso e vota de acordo com o que eu quero. É isso que ele está me dizendo. É disso que eu entendo essa colocação. Porque não foi pessoas a influenciar os deputados para que eles adotassem o ensino do Paulo Freire contra o ensino fonético. Não foi isso, cara. Ele está falando de lobby de bet. Eu entendo. Ô, Abrão, mas tráfico de influência não era comum? Não é normal, assim? Pro Bolsonaro ele falou que é comum. Aqui, pro Milton. Pro Milton Ribeiro, que depois a cara no fogo. Peraí. Corrupção. Assim é em nosso governo. E você pode ver, não foi corrupção. É da forma que está acostumado a ver em governos anteriores. O cara fez uma obra superfaturada, comprou o material e não recebeu, superfaturou. Nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. O elemento que tirou é comum. É comum. Você recebe uma barra de ouro e faz o que o cara está te pedindo. Comum. É comum. Não é só
o centrão bolsonarista que faz isso, hein? Esse tipo de coisa acontece indiscriminadamente. Os monopólios, os oligopólios que a gente tem no Brasil, eles foram construídos aí. Uma dinâmica muito suspeita. Então, a apresentação de novo, eu acho que eu concluí já. Então é isso. Como não tem ninguém para defender, e eles têm o lobby aberto, sendo escrito, sendo mostrado, isso aqui, cara, já é matéria de jornal, cara, já estão construindo todo o blá. Mais 2 anos, 1 ano, não sei exatamente o timing, eles colocarão imposto sobre painel fotovoltaico. É inacreditável. E quando colocar imposto sobre painel fotovoltaico? Porque sem o painel, estaria tudo escuro. Então, põe lá, em breve, cara, sem o painel, olha como é que vai ficar. Tá tudo escuro, cara. Não tá no breu hoje, porque 20% da energia no Brasil vem de painel fotovoltaico. Se eles tivessem metido imposto lá atrás e inviabilizado financeiramente, sim, ao invés disso, se eu cobrar imposto, eu reduzo a taxa de retorno para cá, eu não vou colocar dinheiro em painel fotovoltaico. Eu não vou mexer no meu telhado. Não, porque o painel vai salvar o mundo, é verde, isso é papo furado. Eu boto painel fotovoltaico, porque ele me gera a energia que eu vou consumir mais barato do que se eu comprar dos chineses, da JBS, dos amigos aí que estão, do Tarcísio e do Lula, que estão comprando tudo, né, meu? É melhor ficar com a minha luz. Só que vocês votaram, vocês são todos do faroleiros. Esse povo brasileiro votou em astronauta, votou no Jorge Seife, o Tilápia, votou Mário Frias, Bananinha. Quem irá defender a classe média? A Biaquices, o príncipe. Isso quando a gente não fala assim, meu, quando você baixa mais o Rachadrilles lá, né, daí é vereador, né? Então, meu, é isso, tá? É isso. Essa era a apresentação. Eu queria concluir com algumas noticiazinhas e alguns comentários, antes da gente abrir para as perguntas, que eu selecionei agora na parte da tarde. Eu queria só comentar, põe aí o nosso pupurri de noticiazinhas, por favor. Tem essa aqui que a gente já falou. Israel, né? Já comentei. Israel. Já, vamos para a próxima. O Trump, ele está se movimentando, veja, entenda por que o Trump, ele deu uma recuada no ataque no confronto com o Lula. Deu uma recuada. Porque ele abriu a frente aqui na Ucrânia com a Rússia, Israel e 2 países, põe a próxima. Venezuela, que eu já comentei, está entrando com tudo, próximo. E Colômbia. Ele acabou de chamar o Gustavo Petro, volta. O Gustavo Petro é o presidente da Colômbia. O Trump acabou de chamar ele de traficante, líder do tráfico. Então ele está se movimentando Venezuela e Colômbia. E eu acredito, como ele está tentando colocar o Lula quieto, debaixo do braço. Vem cá, Lula. E o Lula tem eleição daqui a 1 ano. Aparece na foto com o Trump falando, esse é o cara, esse cara daqui eu gosto dele e tal. Não, ajuda a eleição. O Lula não está preocupado com o Brasil. O Lula está preocupado com a eleição, com os sapatênis dele, com o relógio dele, com a mansão dele. O Lula está preocupado com o dele. Então o que acontece? O Trump vai utilizar. Lula, baixa a bola aí, eleição daqui a 1 ano, não compra mais briga com o Trump, não, beleza. E ele entra na Venezuela e tá dando um chute pra Colômbia ficar fora da Venezuela. Cala a boca, Venezuela. Tá cortando grana. Cala a boca, a Colômbia. Tá cortando a grana pra Colômbia. Acho que ele irá derrubar o Maduro. Então, o sinal é esse, pra mim. A aproximação com o Lula, pra mim, é pra entrar na Venezuela. Tá bom? Não com tropa, invasão. Uma ação pontual. Entra lá 1000 pelotão lá de força especial, desce helicóptero e põe fim a esse fascínio, que é uma fascínio de esquerda, comunista, ordinário. Comunista. Comunista igual a tantos heróis do bolsonarismo que são comunistas. Não é que eu estou falando de um ou outro. Tem alguns comunistas que os bolsonaristas adoram. Tá bom? Quantos comunistas eu gosto? Eu gosto de todos que já morreram. Quando morre, eu deixo de odiar tanto. Mais alguma notícia? Que coração peludo é esse, rapaz? Muito. Aliás, que coração? Eu deixo o meu lá no armário. Quando eu ponho minha camiseta aqui debaixo, eu deixo o coração lá. Abrão. Já foi, né? Tem mais alguma coisa? Assim, você que botou no Tarcísio, saiba. Aqui, ó. Meu, área nobre de São Paulo, além de vender bebida com metanol, explosão de roubo, de crime, de violência, tá? Tá bom? Tarcisar. Impossível dar certo. Tem uma da Bolívia também, essa aqui da Bolívia. Na Bolívia teve, porque me perguntaram no Vai Entrar Sem Filtro sobre a eleição na Bolívia, eu não estava acompanhando. Tá, a projeção aqui tá falando que vai ganhar o cara da direita lá. Tomara, não sei avaliar. Não acompanho a Bolívia. E mais um grande quadro de BTG, né? Os funcionários para o BTG Pactual. Já tem o filho do Tarcísio, já tem o Fábio Faria. Oi? Filho do Barroso. Tem o filho do Barroso, o ministro Barroso, do STF, que agora saiu, não sei se ele ficava no BTG, né? Que também tinha o Jobim, que era outro ex-ministro do STF, também foi um dos primeiros aí lá pro BTG político, né? Foi o Jobim que foi ministro do Executivo, depois foi das Forças Armadas e foi ministro do STF, o Jobim. Aí foi o filho do Barroso, o filho do Tarcísio, o Fábio Faria, que era aquele cara do Centrão que virou ministro das comunicações do Bolsonaro.
que estava, inclusive, supostamente na lista do Odebrecht, com o pseudônimo, sei lá o que, de Garanhão. E agora, talvez o André Esteves consiga levar esse belíssimo quadro extremamente capacitado para trabalhar no BTG. O que o Rodrigo Maia tem a agregar num banco? Muitos negócios bons e honestos, com certeza. Como tudo que ele sempre fez na vida. Né? Como tudo que ele sempre fez na vida. É isso. Com certeza eu gostaria de fazer uma auditoria no BTG Pactual. O que mais? Tem o Guedes também, né? O Guedes. O Guedes foi do BTG Pactual, acho que ele não é mais do BTG Pactual. É, porque ele tá sempre tá meio que lá dando uns cursos, dando uma. Deve ser mas eu acho que ele não está nos quadros. Ele pode fazer um negócio ou outro, pode ter um fundo de investimentos em sociedade. Acho que ele não está nos quadros, que daí é mais descarado, né? Eu acredito que descaradamente assim é o filho do Tarcísio, o filho do Barroso, agora talvez o Rodrigo Maia e o Fábio Faria, além do Jobim no passado. Acabou? Vamos para as perguntas? 1 horinha de lanterna do Eiro.